Vamos atualizar os casos de dengue. É muito importante a sua participação, você que está em casa, que é dona de casa, você também que não é dona de casa, mas mora sozinho, mora numa república, não importa. Se tem um pátio na sua casa, se tem alguns vasos, isso tudo é a sua parte. A parte da população precisa ser feita. A gente vai ter uma atualização agora com Pedro Mendonça, ele que é o coordenador da Vigilância Epidemiológica de Camboriú, está aqui nos estúdios, para nos atualizar com relação aos casos de dengue em Camboriú. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Saul. Muito bem, vamos falar sobre a situação atual do município. Ela inspira preocupação, vocês estão tranquilos? Como é que está a situação em Camboriú? A situação hoje no município, comparada ao que nós tivemos no ano de 2024, é uma situação mais tranquila, né? Ano passado nós ultrapassamos aí 3 mil casos de dengue. Esse ano, até a data do dia 29 de abril, que foi o último relatório que nós tivemos, nós retiramos esse relatório com 45 casos positivos. Então, a gente teve uma diminuição de casos muito significativa, né, do período do ano de 2024 para 2025. Isso não quer dizer que nós temos que deixar de nos cuidar, né, relaxar, né, sobre essa situação. É um momento de continuar ainda com as ações preventivas. Essas ações elas devem ser diárias. Nós temos uma preocupação já para o próximo ano de 2025, né? Nós temos a circulação de um novo sorotipo de dengue aqui na região da ANFRE, na região no estado de Santa Catarina, como no Brasil de forma geral, que é o dengue tipo 3, né? DEN3, que nós chamamos. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Ano passado, as pessoas foram acometidas aí por um sorotipo diferente desse que a gente tem identificado agora. Então, isso deixa a gente em alerta para o ano de 2026 já, né? Vendo que a gente está chegando agora num período, o inverno, né? Que não é uma situação característica do Aedes aegypti. Então, a gente vem fazendo o quê? Vamos intensificar as ações agora até o final do ano, para que nós possamos, né, ali no próximo verão, não passar pelo mesmo processo que nós passamos aí em 2024, né? O estado de Santa Catarina, de forma geral, nós tivemos mais de 350 mil casos de dengue, com mais de 300 óbitos, né? Foi um número muito alto, né? Tanto de casos quanto de óbitos para o estado. Então, essa preocupação agora também se dá em relação ao DEN3, né? Que é um novo sorotipo que vem circulando aqui no estado de Santa Catarina. Certo. O que ocasiona, por exemplo, a pessoa que for contaminada, que for picada e contrair o DEN3? Na verdade, os sintomas, o que acontece? A população ela fica mais, um tipo um pouco mais agressivo, né? Quando você já foi contaminado por DEN1 e DEN2 e você se contamina, né, há uma co-infecção por um sorotipo novo, que é o DEN3, a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de cuidado com esse indivíduo, com esse paciente, né? Porque como é um novo sorotipo, e a dengue ela tem as suas características, né? As pessoas elas podem ir para uma situação de agravo num período muito curto de tempo. Então, os sintomas são os mesmos, né? Dor de cabeça, vermelhidão na pele, são os exantemas, as dores articulares, dores no corpo, né? A dor atrás dos olhos. Então, assim, é muito importante a gente ter esse mapeamento, ter essa acessibilidade de identificar o quanto antes esse paciente, para que a gente não venha deixar esse paciente chegar num estado mais grave, né, que é o que a gente veio buscando como meta esse ano de trabalho, o estado de Santa Catarina e a nossa região aqui da ANFRE. A meta era não deixar as pessoas morrerem, não deixar as pessoas virem a óbito por dengue, né? Então, algumas estratégias foram traçadas junto com o estado, junto com a regional aqui de saúde, justamente para poder evitar que as pessoas venham a óbito, né? Então, existe uma preocupação, né, em manter esses pacientes monitorados, sendo acompanhados aí até o final do tratamento, né? O pós-dengue é um período muito importante também, né, que é um período de hidratação, que as pessoas têm que continuar a hidratação pós-sintomas ali, para que se restabeleça de uma forma mais forte, que fique mais resistente aquilo ali, né, para que depois retome a vida normalmente. Certo. Essa vacina que está sendo distribuída em alguns municípios de Santa Catarina, de fato ela é eficaz nesse caso aí do DEN3?
Ela é eficaz para as 4 variantes, né? Eu não posso garantir que ela vai ter uma eficácia de 100%. Nós aqui da região da ANFRE, nós não recebemos ainda vacina. Essa vacina está sendo distribuída para um grupo prioritário, que são as crianças, né, de 10 a 16 anos. Acredito que para 2026 nós devamos estar aqui recebendo também do Ministério da Saúde uma nova vacina contra a dengue, que é a vacina que vai ser desenvolvida, está sendo desenvolvida já e testada pelo Instituto Butantan, né? E aí a gente pode ser que nós tenhamos novidades aí em relação às vacinas. Mas, por enquanto, o trabalho é um trabalho mecânico, tem que ser um trabalho de eliminação, né? A gente fala muito em eliminar os depósitos, retirar, acondicionar os lixos, descartar o lixo de forma correta, para que a gente passe 2026, essa transição de 2025 para 2026, sem a quantidade de casos que tivemos em 2024. Certo. Volta e meia em Camboriú, a gente vê e as pessoas reclamam de alguns terrenos que os proprietários, eles não têm uma casa, né? Tá só o lote ali, e os proprietários acabam não fazendo a limpeza no período que deveriam. Isso é fundamental, essa limpeza desses terrenos? Ela é importante, né, Saul, como uma questão de coletiva, né? Porque o indivíduo ele entende o quê? Se aquele local está sem manutenção, está sem a limpeza adequada, a população usa aquilo como uma referência. Então eu vou descartar ali um pouco de entulho, eu vou descartar ali o lixo, eu vou fazer o descarte incorreto de qualquer tipo de lixo ou de resíduo nesses locais. Então, assim, é importante que a população tenha essa consciência coletiva de manter os seus terrenos limpos e organizados. A gente vem agora com novos projetos de lei, o município vem intensificando a fiscalização, né? Acredito que a gente está num início de gestão, e chegando agora, né, nos primeiros 150 dias de gestão. Acredito que para o próximo semestre a gente venha ter novidades em relação a isso. É importante também que esses proprietários tenham a consciência de manter os seus locais limpos e organizados. Isso é muito importante, né, para que a gente possa nos mantermos protegidos, né, em relação à dengue dentro do município. Certo. Pedro, só para finalizar e para concluir o seguinte, dos 11 municípios da ANFRE, qual que hoje está numa situação mais preocupante ou grave, se é que podemos dizer? Olha, Saul, em relação aos municípios da ANFRE aqui, perto do que nós tínhamos no ano passado, a gente está em uma situação muito confortável, tá? Eu posso afirmar isso, claro. A gente tem uma incidência mínima de casos, né? O estado todo hoje, a gente está falando de 14 mil casos a nível de estado, né? Eu acredito que aqui na região da ANFRE, o município que esteja com um pouquinho mais de atenção é o município de Itajaí, até pelas suas proporções, né? É o maior município da região, então é um município que está com um pouco mais de casos do que os municípios aqui no entorno, os municípios menores. Então, mas mesmo assim a gente ainda considera o que foi o ano de 2024 com o ano de 2025 uma situação mais tranquila. Pedro Mendonça, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente segue ligado com a vigilância epidemiológica de Camboriú e também da dengue, do qual você também coordena. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde. E ontem teve a abertura oficial da Safra da Tainha. Vamos acompanhar como foi. A Safra da Tainha 2025 começou em Balneário Camboriú nesta quinta-feira, com os pescadores se reunindo pela manhã no Rancho dos Rapazes, onde foi realizada uma oração e a bênção da canoa. Os pescadores estão animados para a safra. A safra a gente acredita que vai ser uma safra muito boa, porque já temos notícias lá para o sul de Santa Catarina, de bastante praia que já tem peixe navegando em direção a norte aí de Santa Catarina. A safra ocorrerá em 9 pontos das praias do município. A Fundação Cultural tem convênio com a Colônia de Pescadores 17, por meio da qual fornece containers para a atividade, tendas, camisetas e materiais de publicidade. É importante reforçar que é muito mais do que uma atividade econômica, né? É a essência da nossa terra. Então, aqui quando você presencia toda essa ação, esse esforço, esse comprometimento dos pescadores, das famílias, enfim, de todas as pessoas que ficam envolvidas, isso
reforça ainda mais o nosso compromisso de valorizar a pesca da tainha, né? E nesse período de safra, que inicia agora dia 1º de maio e segue até final de julho, é importante deixar claro que o respeito pelo navegador, ele precisa estar em primeiro lugar, respeitando os limites, respeitando toda a condição, né? Enfim, todo o trabalho, todo o esforço que eles têm para poder trazer a tainha aqui para a terra. Durante a temporada, que vai até o dia 31 de julho, é proibido o uso de jet skis, lanchas, rebocadoras e embarcações motorizadas nas orlas das praias, pois afugentam os cardumes. A importância da fiscalização é justamente para que se possa manter, né, essa cultura tão antiga aí, que é o arrasto de praia, a safra da tainha, que é passada então aí de geração em geração. E aí nós tivemos em conversa aí com o pessoal do meio ambiente, que é o responsável aí pela fiscalização, e eles nos garantiram então que essa safra aí eles vão estar atuando aí preventivamente para que tudo ocorra bem aí, que todos possam, né, não só nós ter uma pesca abençoada, mas como também todo mundo aí possa curtir a nossa cidade aí da melhor maneira. Até 31 de julho, a campanha Mar de Tradição, Respeite o Pescador, da Fundação Cultural, estará estampada nos contêineres de pesca, redes sociais e em materiais que serão distribuídos pela cidade. O objetivo é conscientizar a população sobre as proibições no mar nesta época do ano, para que os pescadores possam ter uma boa safra. Boa safra aos nossos pescadores, a gente vai acompanhar essa safra até o final e que seja realmente uma safra recorde, é o que esperamos, apesar de, pela primeira vez, ter uma cota estipulada pelo Ministério da Pesca lá em Brasília. A gente vai a Camboriú agora, a jornalista aí, Clara Araújo, já está aqui para conversar conosco, trazer as informações de Camboriú. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, né? A gente está aqui em Camboriú, ainda seguimos com os gideões e a gente precisa reforçar, Saul, a questão do trânsito aqui no centro da cidade. Durante a manhã de ontem, né, a prefeitura decidiu que iria acabar fechando algumas ruas aqui do centro da cidade por conta do fluxo de pessoas que acabam entrando dentro das ruas, né, justamente por conta das lojas, acabam fazendo suas compras ali. Então, eles acharam que era mais de benefício, né, trazer essa fechada, né, nas ruas, justamente por questão de segurança. Então, ficou decidido que as ruas no centro de Camboriú, elas fecham a partir das 15 horas até a meia-noite, justamente para facilitar e segurar, né, fazer a segurança dessas pessoas que acabam entrando nas ruas, né? Então, ficou decidido isso para quem precisa sair de Camboriú e sai ali do Rio Amazonas, né, um rio pequeno, o Cedro, ela precisa fazer a saída pela Minas Gerais. Na verdade, ela faz a entrada pela Minas Gerais e quem vai sair de Camboriú, ela precisa passar pela Rio Amazonas, a Siqueira Campos, e entrar na Henrique Copp, né, normalmente, para poder sair na Avenida Santa Catarina. E para entrar em Camboriú, ela entra pela Minas Gerais. É importante que as pessoas fiquem atentas a isso, né, principalmente a esses horários, que é de 15 horas à meia-noite, e também pode acontecer, na verdade, de antecipar esses horários por conta do fluxo de pessoas. Então, se a movimentação no centro da cidade for muito intensa de pessoas, né, de pedestres, a prefeitura pode antecipar esse horário justamente para facilitar, né, e fazer a segurança das pessoas que estão transitando no centro da cidade. Durante ontem, né, já aumentou muito o fluxo de pessoas aqui no centro de Camboriú, justamente por conta dessa toda a movimentação dos gideões. Ontem, né, também teve a abertura dos gideões no ginásio, então foi um motivo para fechar, foi um dos motivos para fazer essa fechada nas ruas. Então, levando em consideração esse final de semana, né, um feriado mais prolongado, a prefeitura entende que não vai ser tão prejudicial para as pessoas, né, para quem precisa sair ou entrar de Camboriú, porque o fluxo de trânsito vai ser um pouquinho menor, mais reduzido em comparação aos outros dias da semana. Na segunda-feira volta a funcionar normalmente, nada vai fechar, nenhuma rua vai ficar interditada, para facilitar para quem vai precisar sair e entrar na cidade para trabalhar. Falando ainda, né, sobre os gideões, durante o final de semana, na verdade, durante todo esse dia de gideões, está tendo uma feira aqui no parque, né, na verdade, aqui na praça, está acontecendo uma feira que é com os artesãos, né, eles estão montando ali todos os dias uma barraquinha, várias barracas, na verdade, para fazer a venda dos artesãos, né, dos artesãos aqui da cidade. Então, eles estão vendendo todos os produtos
culturais, naturais aqui de Camboriú. Então vale a pena ir prestigiar para quem está passando pela cidade ou para quem já é aqui de Camboriú. Vale a pena prestigiar essa venda dos artesãos aqui da nossa cidade, que estão trazendo várias coisas legais, várias coisas culturais e naturais aqui da nossa cidade. Saúl. Tá certo, Icla. Muito obrigado pela sua participação e um bom final de semana. Muito obrigado. Um bom final de semana para você também e para todos que nos acompanham. São 12h30, a gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e também o comentário político do professor Joel Rosa.